Fala aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Sejam bem-vindos. Enquanto o povo vai entrando aqui no nosso grupo, para quem está chegando agora, eu sou Alex Lorenzetti, trabalho com hipnoterapia, trabalho com terapia regressiva, PNL, e tenho um grupo onde nós falamos de tudo um pouco sobre espiritualidade, sobre hipnose, sobre regressão, sobre terapia. E hoje nós temos um assunto bem forte para nós conversarmos. Nós vamos conversar sobre aborto, morte e suicídio. Assuntos fortes que muitas vezes são tratados cheios de tabu, cheios de receio. E como sempre, aqui nós temos uma visão diferente das coisas. Então o povo está chegando aí, seja bem-vinda a Regina, seja bem-vinda a Márcia, a Ana, o Ricardo, sejam todos bem-vindos aí. Mais um minutinho enquanto o povo vai chegando, enquanto o povo vai se aprumando, mas muito bem. Então, para quem não me conhece, eu já disse que eu sou terapeuta, trabalho com hipnose e regressão. No YouTube eu tenho o canal do Instituto Iburu, onde nós falamos de tudo um pouco. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Então hoje vamos começar aí, eu queria começar com uma frase muito importante hoje, que é a seguinte: a certeza te leva à estagnação e te leva, ou melhor, te deixa no lugar aonde você está. A dúvida, ela te faz crescer. Então todo esse processo, esse projeto que eu tenho é simplesmente para quê? Para fazer com que as pessoas, ou dar oportunidades às pessoas a pensar de uma forma diferente. Então o intuito é só aqui. Mas lá no grupo eu coloquei uma frase ontem à noite explicando o porquê desse tema hoje. E tudo começou com a seguinte questão: vida, o que é a vida? O que nós viemos fazer neste mundo, o que nós estamos fazendo nessa terra, essa vida é finita, ela termina? Ou nós temos algo a mais aí? Então, para quem já veio aqui, me segue, eu sempre falo que eu sou corpo, alma e espírito. O espírito é a conexão com o universo, é ligado com o nosso subconsciente. É tudo de bom, é a tranquilidade, ou melhor, é o que nos direciona quando nós estamos conectados a ele. A alma está ligada diretamente ao nosso consciente crítico, racional, e o corpo que é simplesmente a matéria que recebe o nosso espírito. E ontem eu estava conversando a respeito disso, e a grande pergunta que veio é: a nossa vida é pautada em 2 suspiros ou 2 respirações? O primeiro, quando nós nascemos, que é quando o nosso espírito percebe que está saindo da segurança do útero da mãe e está vindo para onde? Seja bem-vindo, Maria. Está vindo para o mundo, tá? Está vindo para o mundo, e é o grito, o desespero dele de um espírito que é livre, que pertence ao universo e que está sendo preso num casulo, num corpo, num orbe. Então esse é o primeiro grande suspiro. Esse é o grande suspiro. Seja bem-vinda, Adri. Então, esse faz parte do primeiro suspiro. Quando você vem ao mundo, que você enche os seus pulmões e dá aquele choro. E o seu último suspiro é o suspiro da morte, que é o que nós vamos conversar hoje, sobre morte. Aí eu pergunto para vocês, um tabu, morte. E eu pergunto para vocês, até onde o que você tem feito entre esses 2 suspiros na sua vida, o do nascimento e o da morte? Você tem pensado de uma forma diferente? Você tem... não estou falando aqui em alta performance, talvez eu seja um pouco contra isso, porque muitas vezes quando a gente fala em alta performance, em produção, em produzir, quando as pessoas param, que elas tentam relaxar e descansar, elas não conseguem.
então eu sou meio contra esse tipo de produzir alta performance, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tomo um pouquinho de cuidado, porque senão quando para vem a culpa, vem a preocupação, porque eu não estou produzindo, eu não consigo viver o momento. Mas nesses dois pontos, no suspiro inicial e no seu suspiro final da sua morte, como é que você tem aproveitado a sua vida? O que você tem feito para conectar-se com você, para você poder entender assuntos aonde pode te levar a uma vida mais leve, mais tranquila, mais em paz, mais aonde você realmente pode aproveitar as coisas. Então, morte. Vamos começar pelo mais leve, sem falar muito em suicídio e em aborto, mas nós já vamos chegar lá. Vamos falar em morte. Morte é um mito para vocês? O que é morte para vocês? A morte é um medo? É uma necessidade de ficar que te aprisiona a coisas, às pessoas, muitas vezes a sentimentos? É um monte de medo que muitas vezes te impede de aproveitar e sentir novas sensações, novos momentos, sejam eles de que forma for. Se nós pararmos para pensar na nossa história, ainda mais nós que contamos os anos de 10 em 10 a cada 10 anos, né? Então, muita gente faz muita festa quando chega aos 50 anos, meio século, quando faz 100 anos, que daí, uhul, chegamos a 100 anos. Mas vocês já pensaram que algum tempo atrás aí, o povo estava tudo preocupado, geralmente na virada do milênio, porque o mundo vai acabar, uns fazendo conta que era do ano de 1999 para 2000, mas na verdade era de 2000 para 2001, fizeram umas contas, uns cálculos aí, e aí o mundo não acabou, todos estamos aqui. E nós somos fissurados, muitas vezes, por essa questão da morte. O que vem depois? Será que não é mais fácil nós pensarmos o que é que veio antes do que é o que vem depois? Evitamos a ansiedade, evitamos o estresse. Se nós pegarmos, talvez, da onde nós viemos, e aqui é a forma que eu penso e eu respeito vocês, que é nós viemos do todo, do universo. E para lá nós vamos voltar, porque muito está ligado ao nosso suspiro. Então Deus criou o homem, deu o sopro da vida. E até onde nós conseguimos pensar que a nossa vida se limita só a isso aqui, a esse mundinho? Qual a finalidade da gente vir aqui e para cá? Esse é tema para a próxima semana, que possivelmente nós vamos falar sobre vida na próxima semana. Mas hoje eu quero falar sobre morte. Já falamos um pouco sobre morte. Morte para mim é uma passagem. É aonde eu vou para minha casa, aonde eu vou me reconectar com o que eu preciso entender, com o que eu deixei de fazer, com o que eu fiz certo, com o que eu fiz errado. Gente, eu não sei onde vocês estão aí, mas aqui está uma chuva forte, então talvez se dê uma bagunçada aí na internet, mas tá tudo certo, tá? Mas eu queria conversar com vocês então sobre um tema muito forte, que é o suicídio. Vamos lá, vamos aos cuidados aí. Não faço apologia ao suicídio, não estou incentivando ninguém a suicídio, estou somente dando uma forma diferente de se pensar na vida. Normalmente o suicídio ele está relacionado a um processo que ele pode ser chamado de depressão ou não. Não é o que nós conversamos. Se você quiser entender sobre depressão, tem um vídeo aí no canal. Mas, geralmente, quando ocorre o suicídio, ele está ligado a matar a dor e não matar o corpo, não tirar a vida. Este sentimento, ele está ligado diretamente à alma e não o espírito. Mais uma vez, só para refrescar, quem está chegando no canal agora, espírito, ligação direta com o universo, algo maior,
algo supremo que nos norteia, que é o que nos traz o quê? A nós tomarmos as nossas decisões mediante ao que nós trabalhamos antes de vir. Alma ligado diretamente à nossa mente racional crítica, que está ligada ao nosso mundo que vivemos hoje, Terra. Então, quando esses dois estão distantes um do outro, vem uma série de situações, informações e desconfortos na vida. Então, morte para mim, ligado a voltar para casa. Suicídio, ligado principalmente à alma, à dor, uma dor que não se consegue entender, que pode estar relacionado a uma depressão. Vai lá assistir o vídeo sobre depressão, tá? Então, esse é o grande detalhe. Mas vamos ao suicídio. O suicídio é acabar com o corpo, mas principalmente por causa da dor, porque não entende o porquê de tanta dor, o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanta tristeza e quer acabar a dor. Mas o suicídio, e agora eu vou criar intriga como sempre, não que eu queira, mas é uma forma de se pensar. Eu acredito que todos aqui que estão aqui, de alguma forma, acreditam numa vida, numa forma ou algo superior a nós, uma energia. Uns podem chamar Jesus Cristo, Buda, Krishna, enfim, como vocês acharem melhor, né? Quem é do Candomblé, nos orixás, na Umbanda, Oxalá, Jesus Cristo, mas enfim, como vocês acharem melhor. Uma energia, algo superior que nos move, nos conecta e que muitas vezes quando estamos neste estado de pensamento de suicídio, muitas vezes tentamos nos conectar com essa força para que possamos o quê? Entender este processo, entender esta dor. Tá? Então, se acreditamos dessa forma, que existe algo supremo e essa força criou tudo neste mundo de uma forma tão bela, tão harmoniosa, tão cheia de graça, e tudo é perfeito, como é que o suicídio não faz parte disso? E é aqui onde todo mundo fica louco da vida comigo. Assunto contraditório, respeito sua crença, e mais uma vez, não estou fazendo apologia a nada. Então o que acontece? O suicídio, mediante a todas essas informações que tudo é belo, que tudo é perfeito, que não cai nenhum fio do nosso cabelo, se o Pai, que é onipresente e onisciente, não permitir, o suicídio é permitido ou não? Para vocês pensarem. Se não cai uma folha de uma árvore, se não for permissão do universo, vocês acham que o suicídio é permitido ou não? Se nós pensarmos dessa forma, o suicídio ele é permitido pelas leis naturais. Porém, nem tudo que é permitido é lícito. Então vamos lá. O suicídio ele só ocorre quando existe uma permissão do universo. Sem isso, não existe suicídio. O suicídio o que é? É quando a alma ela está muito adoecida, ela está muito doente, está sofrendo demais e isso acaba chegando ao espírito. Essa conexão direta com o espírito, e se dentro do processo que foi permitido, seja bem-vinda, Mônica, dentro deste processo que foi permitido, se que você acertou tudo antes de vir, se é permitido que você tire a sua dor, que você tire a sua vida,
o suicídio será permitido. Alex, então peraí. Você está dizendo que o suicídio ele é permitido, não, ele é autorizado quando existe uma dor que chega a sucumbir o espírito. Neste momento, é permitido que o espírito volte para que ele possa trabalhar, para que ele possa entender tudo o que é necessário a ser feito, para que numa próxima reencarnação ele tenha condições de entender o que pode e o que não pode ser feito. Então este é o grande detalhe. Ah, mas aí nós entramos num processo, este processo é como se fosse daí no nosso direito aqui. E me perdoe as pessoas do direito porque eu não sei os termos técnicos, mas existe lá o doloso, o culposo, que teve intenção de matar, que não teve. Dentro do processo de suicídio, acontece desta mesma forma. Da mesma forma que eu quero dizer o seguinte, a pessoa tirou a própria vida. Ela atentou e isso foi permitido junto ao universo. Quando é se permitido junto ao universo, existem os seus prós e contras. Então vamos lá. Vamos começar a dar umas informações a respeito disso para ver se realmente é cabido, ou melhor, é cabível o suicídio. Se vocês têm um exemplo, 30 anos, e você teria que viver dentro do seu programa antes de você vir de lá para cá, você teria que viver até os 50 anos. Neste período de 20 anos, você vai ficar preso num processo de entendimento, sentindo as dores que fez você tirar a sua vida. Então, se você tem 50, era para viver 50 anos aqui na Terra, você está vivendo somente 30 anos porque você sucumbiu, o espírito por causa da alma, da dor da alma, sucumbiu e foi permitido o suicídio. Então, 20 anos aqui na Terra, que era para você ter a mais na Terra, você vai passar tendo os sentimentos, sensações e emoções num looping. Que uns chamamos daí de purgatório, inferno, umbral, enfim. Para até que você viva esses 20 anos aqui, sentindo as dores de conforme foi que você tirou a sua vida. Se foi por corte dos pulsos, aonde existe a dor, existe a agonia do seu corpo falecendo, aos poucos você vai sentir este processo durante 20 anos. Se você se enforcou, você vai ter aquela agonia, o sentimento do pescoço durante um processo de 20 anos. Se você tomou veneno, vai ser um processo que vai te levar a quê? A sentir a dor no estômago, a queimação, o desespero, aquela ardência, o seu corpo tentando eliminar e trabalhando feito um louco, a sua cabeça querendo explodir, até o momento em que existe a passagem. Termina por aí? Não. Aí ainda vem o tal do doloso culposo. Mais uma vez, me permitam os que conhecem isso. Então, neste momento, faz a passagem, existe-se um umbral, enfim.
quando termina-se o período dos 20 anos, como nosso exemplo, nós vamos entrar no processo, que é o que? É doloso, é culposo, enfim. Com qual intenção essa pessoa resolveu sucumbir e tirar a sua vida. Então vamos lá, se ela tirou somente pela dor que ela sentia, possivelmente existia ajuda, eu estou falando que é possivelmente, de espíritos que já foram suicidas, e esses espíritos começaram a quê? A acompanhar esta pessoa por causa dos pensamentos, da frequência, como nós já conversamos em outras lives, e neste momento eles estão ali intensificando, fazendo a troca de energia, a troca de frequência, até o momento que o quê? Que ocorre o suicídio. Por quê? Eles estão aguardando esta pessoa. Elas estão numa região aonde esse espírito junto com essa alma vão para lá. Então, simplesmente tirou a vida porque sucumbiu. Muito bem. Possivelmente esse período seja o quê? Diminuído, porque existe o quê? Uma terceira força que está auxiliando este processo. Muito bem, até aqui, tudo certo? Joia. A partir deste momento, quando decidiu o suicídio, decidiu se suicidar para vingar-se de um terceiro, de outrem. Vamos dar um exemplo. Alguém morre de amor por uma pessoa, é louca, mas ama absurdamente, fora dos padrões, e esta pessoa não corresponde a este amor. Neste momento, esta pessoa que não foi correspondida diz o quê? Não, peraí. Então, peraí, eu vou tirar a minha vida. Para que você perceba o quanto que eu te amava e para você sentir culpa pelo que você fez. Neste processo, são acrescentados, vamos falar dessa forma, anos para que isso possa ser dissolvido de certa forma, este sentimento, e que isso possa ser atenuado. Então estamos falando do suicida. Mas e a pessoa que estava com ela, que terminou, que não queria mais? Se esta pessoa se sentir culpada referente àquilo, mesmo ela não tendo culpa, mas existe o sentimento de estar culpada, isso entrará num campo energético onde ela passará um processo em vida ainda, se ela não perceber que ela não teve culpa, que é onde o aparelho diz que é o inferno na Terra. Porque isso não faz parte do processo dela, mas ela aceitou este processo. Então ela vai viver neste looping até o momento que ela perceba que ela não teve culpa. Nesse instante gera-se, vamos dizer, um karma para uma próxima vida, aonde possivelmente esses dois espíritos, agora estamos falando em espíritos, tá? Porque a alma é da Terra, e quando se retorna não existe mais alma, existe somente espírito, porque junto com a alma o espírito entendeu tudo o que precisava entender e recebeu todas essas informações. Então, junto a isso, vai se gerar um karma nestas duas pessoas.
aonde possivelmente estas pessoas vão se encontrar em outras vidas, porque o universo ele é equilíbrio em todos os sentidos, nas relações, no amor, no dinheiro, tudo. Quanto mais você doa, mais o universo vai te retribuir. Por quê? Porque o universo não gosta de dever para ninguém. Então, voltando ao caso aqui, existe o quê? O equilíbrio que numa próxima vida essas pessoas vão se encontrar. Dependendo como for este encontro, está muito ligado a quê? Pode ser um filho, um pai, uma mãe, um irmão, aonde vão ter que conviver para poder acertar aquela situação daquela vida. Podem até mesmo ser um casal novamente, mas talvez esta pessoa que tirou a vida e deixou a outra, esta que não seja tão agradável com esta, para que essa energia se equalize e essa pessoa consiga perceber que se faz necessário, através do seu espírito, que foi o que ele veio para resolver, que é o amor inconsequente, o amor fora de si, para a Terra, o amor louco, ter o equilíbrio em relação a isso. Muito forte hoje, mas muito entendimento. Muito bem, veio-se uma nova vida, uma nova situação. Mas essa pessoa que tirou a vida para culpar outra, ou até mesmo porque o espírito realmente sucumbiu, ela simplesmente vai e volta? Vai e volta? Não. Aqui nós entramos na situação do aborto. Seja ele espontâneo ou seja ele aonde a mãe, por um motivo que não nos diz respeito e só diz a ela, porque o preço que essa mãe paga em vida, o inferno que ela paga em vida é muito alto em relação a ela ter tirado esta criança. Aqui estou falando só da mãe, mas quando existe uma rede de apoios que muitas vezes é a mãe dessa jovem que apoia, porque não pode, porque tem que tirar, porque já se viu, e aqui a gente tem que respeitar épocas também. Mais uma vez, não é hora de se julgar. E quando você julga, você entra no processo da dor da pessoa ou você exclui ela da sua vida e exclui as habilidades. Ou você entra na dor dela, se compadece a ela e você perde o rumo da sua vida, da sua direção, porque você está cuidando de um processo que não é seu. Bem simples e direto. Então, esta mãe, quando decide, independente o motivo, tirar essa criança, ou se perde esta criança, tudo é um processo de ensinamento, de crescimento para esta mãe, para o pai, para o namorado, para o vô, para a avó, que foi definido antes de vir para cá. Que foi definido antes de vir para cá. Então, quando se perde uma criança, aborto espontâneo, existe um porquê. Quando se tira uma criança, e não estou sendo a favor disso, vamos deixar bem claro aqui,
Mas não cabe a nós julgarmos deste processo. Como o aparelho sempre fala, existe o mundo interno, existe o mundo externo. Externo tem as leis, tem polícia, tem tudo. O mundo interno, a nós não cabe julgar isso de forma alguma. Como já falei, o processo que essa mãe está tirando essa criança é muito mais doloroso no inferno, na terra, como o aparelho fala, da forma de pensar, porque eu fiz errado, porque isso é errado, porque como é que eu pude matar, e enfim. Mas estas crianças que vêm, ficam na terra por pouco tempo, ou por um pouco mais de tempo, e sucumbem e vão embora, vejam bem como eu estou falando, normalmente são espíritos suicidas, que vêm para a Terra para poder fazer uma expiação e perceber como será isso e se realmente está preparado para continuar aqui ou não. E neste momento existe a permissão de sucumbir. Sucumbir. No espontâneo ou na criança que foi tirada. A criança que foi tirada tem um outro histórico, não entra ao caso. Não vou entrar nesses detalhes porque a energia já está forte hoje, pesada. Tenho certeza que tem um povinho que está morrendo de frio aí, mas tudo bem. Então, neste momento, este espírito veio para poder sentir, entender, perceber. Será que desta vez vai? Se este espírito nascer, crescer, uma das grandes coisas que é o aprendizado dele é não cometer suicídio. Porque neste momento, se ele fizer isto, ele não cumpriu a sua missão na Terra. Um dos processos na Terra, ele não cumpriu. Porque ele repetiu o ciclo. Cabe a nós julgarmos? Não. Da mesma forma, vou dar exemplos aqui para vocês entenderem o equilíbrio. Uma pessoa que numa outra encarnação foi muito preguiçosa, possivelmente na encarnação seguinte, ela trabalhará muito duro e muito pesado. Uma pessoa, não é uma regra, uma pessoa que em outra vida ou nesta vida se utilizou de drogas, possivelmente ela terá problemas respiratórios. Vamos lá, eu sei que tem muita gente pensando aqui, não, peraí, fulano de tal tem asma, não é uma regra. E aí você está entrando no julgamento. Uma pessoa que cometeu crimes, como por exemplo, esquartejar pessoas, talvez numa próxima vida seja uma criança que sofra que seja retirada do ventre da mãe. O universo é equilíbrio, é perfeito e tudo tem um porquê.
Quando nós colocamos esta força em algo maior, nós saímos do julgamento e conseguimos viver a nossa vida de forma mais leve. Morte, uma passagem para um entendimento, para um crescimento, uma evolução. As pessoas só morrem quando elas terminam o seu processo evolutivo aqui na Terra. Bem simples dessa forma. Muitas vezes temos entes queridos que estão de cama, estão acamados, e nós fazemos, não estou dizendo que não se deve fazer, mas se deve ter cuidado. Corrente de oração, e ora lá, e ora aqui, e ora não sei o quê. Mas essa alma está passando por um processo junto a este espírito para que se tenha evolução. Muitas vezes, aquela doença o mal de Alzheimer, que é do esquecimento, muitas vezes essas pessoas têm este mal, mas no final da vida, porque precisam se desligar deste mundo da matéria, do dinheiro, do carro, da casa. Então começa-se a perder a lucidez para que possa ir o quê? Se desligando. Mas vamos voltar à pessoa que está acamada, e muitas vezes essas pessoas pedem melhora, salva, atrás da vida, mas ela está num processo de desligamento, de entendimento somente. E as pessoas, por quererem possuir, por ter medo da morte, por querer ficar longe da morte, até mesmo pelo místico da morte, porque nós não sabemos aqui, nós não se sabe aqui na Terra como é. Então existe o medo de como vai ser. Mas muitas vezes não é medo, muitas vezes é o apego. Mas enfim, essa pessoa está lá. E as pessoas começam, ora, pede, faz vigília, vai despacho para santo e faz um... E o universo, ele é bondoso. Ele gosta de dar amor, de dar o tudo. Mas ao mesmo tempo que aquela pessoa que está na cama, está acamada, terminou o ciclo de vida, ela cumpriu a missão dela, o universo permite muitas vezes que esta pessoa fique em estado vegetativo. Para atender o quê? Aos dois lados. Aos que pediram, mas também ao processo que essa pessoa já findou. Mas para atender os pedidos fica lá. Essa é uma opção. A outra opção é porque essa pessoa ainda está presa em alguma situação aqui nessa terra. Morte. Passagem. Morte está ligado à vida. Porque estamos perdendo a matéria, estamos liberando o nosso espírito deste corpo, desse orbe pesado, desta matéria densa, da alma, apesar de acompanhar do processo evolutório,
porque o espírito ele fica preso aonde precisa ficar preso devido à alma, mas ele está mais livre. E a grande pergunta é: o que você tem feito entre esses dois suspiros, essas duas respirações? O grito da criança que vem ao mundo, que percebe que deixou a segurança da mãe, e o suspiro final da morte. O que vocês têm feito neste período? Morte é vida. E apesar que a gente tenta viver a vida muitas vezes loucamente, como alguns por aí, de que forma vocês têm se conectado com todo este processo? De que forma vocês têm se conectado com o universo? Se você não acredita numa força superior, não tem problema. Que bom que você está aqui, que você ficou até aqui para você poder ouvir e talvez ter uma outra situação, uma outra opção na sua vida. Muito bem. Morte é vida. Pensem nisso. Suicídio é permitido somente quando o espírito sucumbe. E existe os prós e os contras ainda, como se fosse o julgamento. Aborto também é permitido, dentro de um processo evolutivo da família, do espírito e de todo mundo que está em volta. Muito bem. Está todo mundo bem aí? Agora é a hora das perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Seria bem uma pergunta, né? Mas eu acho que a gente tem muita sensação de que somos imortais. E quando a gente passa por situações de quase morte, com certeza a gente vê a vida de uma forma bem diferente. E há quem diga ainda que só comete o suicídio quem é fraco. Eu acho que é bem pelo contrário, tem que ser muito forte para fazer isso. Suicídio não é sinal de fraqueza. Suicídio, como você falou, perante a sociedade, perante ao corpo, é uma pessoa muito forte. Mas existe todo um processo de evolução junto a esse espírito, conforme foi explicado. Mas muitas vezes as pessoas não têm este entendimento. Porque as pessoas dizem, você é fraco, parabéns, você já chamou atenção, e agora, o que você quer? E as pessoas não têm ideia do que é uma pessoa, uma alma, pensar em como vai tirar a vida. E muitas vezes, quando faz a primeira vez, que não deu certo, porque não foi permitido, e daí vai tentar a segunda e começa a pensar na segunda, bom, se eu fizer desse jeito e não der certo, eu posso fazer deste outro jeito, estando daquele jeito para poder garantir. Mas a situação, ela é bem maior que isso. Se não for autorizado, a pessoa pode se jogar debaixo de um trem, de um penhasco. Ela vai se quebrar inteira, vai se entortar inteira. E ela não vai fazer a passagem. E daí, neste processo de evolução, vai ser a grande evolução dela, onde ela vai se perceber
que assim, putz grilo, eu me joguei debaixo de um trem. O pescoço que tinha, bom, enfim, que tinha que ir não foi. Mas eu perdi braço, eu perdi perna, e agora eu tenho que viver nesta condição. Sobre o aborto, né, o espontâneo, eu já li algumas reportagens, né, espíritas e tal, falando que dependendo do nível de desavença que os espíritos tinham, o próprio organismo da mãe pode provocar esse aborto? Pode, porque no momento, o que acontece? No o momento em que o espírito se aproxima, a energia que existe é do espírito, não é da criança. É o espírito da mãe com o espírito de quem está vindo. E este processo pode ocasionar isso. Por isso a questão de sucumbir. Está correto bem dessa forma também. Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Não? Muito bem, então hoje faz necessário nós fizermos um trabalho aí para equalizar essa energia, porque algumas pessoas aí sentiram frio, sentiram a presença de algumas coisas, é um assunto bem forte, bem pesado. Então agora nós vamos nos sentar e começar a respirar. Feche seus olhos, não precisa manter eles abertos dessa vez. E vão respirando. Comecem a respirar. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Mais uma vez. E toda vez que você puxa o ar, você recebe amor e calor. Quando você solta o ar, você solta toda a negatividade. Quando você puxa o ar, você eleva a sua frequência a 680 Hz. E você solta o ar. Puxa o ar, puxando a frequência de 680 Hz. Solta o ar, afastando qualquer vibração e frequência diferente a essa. Mais uma vez. Puxa o ar, 680 Hz. Solta o ar. Talvez algumas pessoas já estão sentindo o coração bater um pouco mais forte. Tá tudo certo, fica tranquilo. 680 Hz, solta, afastando tudo que for diferente desta frequência. Isso mesmo. E você vai respirando. E agora você começa a se conectar, a imaginar o plano astral, o céu. Este céu ele pode ser da forma que você quiser, pode ser com nuvens, mas pode ser somente todo branco, uma energia, ou a galáxia, como for o seu céu. E este céu tem uma energia muito sutil, muito suave. Respire essa energia agora. E essa energia, ela vai aquecendo o seu corpo. É uma energia boa, uma energia forte.
uma energia de amor, de acolhimento. Puxa o ar pelo nariz, puxa. E essa energia agora, como se fosse uma luz amarela, ela te recobre todo o seu corpo. E você vai se conectando com essa energia, essa luz amarela. Você começa a respirar essa luz ela vai entrando junto com as suas narinas agora. Com o ar nas suas narinas. E ela vai passeando junto com o seu corpo. Imagine essa luz amarela agora passeando junto com o seu corpo. Isso mesmo. E todo por onde ela vai passando, ela vai aquecendo. Vai curando o sangue. Vai dando uma forma diferente de pensar sobre a vida. E você vai sentindo que talvez tudo que você pensou até hoje relacionado à morte tivesse outra forma de pensar ao invés daquela. E você continua a respirar e essa luz amarela vai junto, cada vez mais forte, junto com o seu sangue. E isso vai aumentando. Talvez vai aumentando o seu batimento cardíaco levemente aí, levemente só. E você consiga perceber o seu sangue movimentando cada vez mais rápido. Talvez. E você vai sentindo essa movimentação no seu corpo. E essa luz aí no plano astral, agora ela começa a mudar de cor, ela deixa de ser branca e passa a ser uma luz violeta. Ela vai mudando aos pouquinhos e você vai respirando essa luz violeta cada vez mais. A luz da espiritualidade. E os seus mentores, os bons espíritos de luz, eles se achegam até você. E você continua a respirar essa luz lilás, violeta. Você vai se conectando cada vez mais com esta luz, com esse sentimento. O seu corpo vai ficando cada vez mais leve, mais tranquilo, mais relaxado. E você percebe que o seu corpo já aqueceu. Você percebe que sua vibração é diferente da que nós falávamos agora há pouco. E você começa a se sentir muito bem, muito em paz. E você vai se conectando cada vez mais com essa energia e você puxa o ar com essa luz lilás, violeta. E quando você puxa isso, você sente um alívio cada vez maior. E você continua a respirar. E você vai respirando essa luz. E essa luz, ela vai sumindo aos poucos agora. E você vai se conectando com você. E você vai voltando lá do plano astral, trazendo a tranquilidade, a paz. Deixando toda a agonia, todo o cansaço. E você vai voltando cada vez mais. E você vai se conectando com você, com o seu corpo. Vai mexendo as suas mãos, vai sentindo as suas mãos, vai sentindo a sua pele quente tocando a sua mão. Vai sentindo os seus pés, vai se movimentando vai se conectando com toda a energia e a força que você trouxe de lá 2. Vá percebendo tudo que tem de bom e que você trouxe de bom de lá 4.
se conectando cada vez mais com você, se sentindo cada vez melhor. Abrindo os seus olhos. 5. Muito bem, muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, vamos se mexendo, vamos voltando, vamos se sentindo. Tudo bem, gente? Alguém tá tudo bem? Alguém quer comentar, quer perguntar alguma coisa? Não quero perguntar nada. Agora eu tô muito molinha com esse relacionamento aí. Muito bem, então. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vocês sabem que quem vem no privado aqui, que participa do grupo, pode entrar em contato comigo e fazer perguntas no privado, que eu respondo. Pode ir lá no Instituto Iburu no Instagram, lá tem os telefones. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau.